Uma discussão que nós precisamos ter como eixo estratégico, na verdade, que é o desenvolvimento da cidade. A discussão do desenvolvimento, que eu sempre trago aqui uma fala de que é um desenvolvimento de uma nota só, mas mais do que um desenvolvimento de uma nota só, que só olha o petróleo, também é um desenvolvimento em carne viva, é um desenvolvimento que a gente não consegue cicatrizar as inúmeras feridas que vêm ao longo do tempo. E quando a gente vê uma crise conjuntural, uma crise que nos atinge profundamente, mas que não depende de nós, nós precisamos entender que modelo de cidade a gente precisa defender. Uma cidade que vai à derrocada se o petróleo deixar de ser a grande motriz de energia do mundo, é uma cidade que vai acabar se nós não tivermos mais as empresas aqui, e na verdade acaba porque nós estamos há algum tempo sem buscar alternativas ou sem permanecer viva aquela alternativa que a cidade sempre proporcionou. Falei aqui antes dos pequenos e médios comerciantes que 170 anos foram eles que deram o tom, foram eles que nos sustentaram enquanto município. Os agricultores, pequenos agricultores, médios, enfim, inclusive grandes agricultores. Então, a gente precisa repactuar os nossos valores de desenvolvimento. E naquele momento, por exemplo, do debate do Porto, que eu acho que tem toda a relação com essa discussão de agora, é um debate que não se separa, porque é um debate que é sobre uma indústria que nós sofremos com impactos enormes, de ocupação territorial, de adensamento demográfico, de adensamento populacional, de falta de infraestrutura logística. São várias questões que a vida das pessoas está relacionada nessa discussão do desenvolvimento. E quando eu me posicionei contra o Porto naquele momento, foi um debate que estava sustentado por acúmulos de discussão nas universidades, nos movimentos ambientais, em vários setores da sociedade que sequer foram ouvidos também. E o preço de ter me posicionado foi ser contra o desenvolvimento, ser contra os empregos, ser contra os trabalhadores. Só que hoje é uma pauta que nós discutimos e temos responsabilidade pelo voto. Uma proposta do prefeito, iniciativa dele, que é legalmente iniciativa dele, tratar dos tributos, que nós podemos emendar, é verdade. Nós podemos emendar, concordo com todas as argumentações dos que apresentaram as emendas, acho emendas louváveis, que têm relevância, como também teriam relevância se nós apresentássemos emendas para isentar, por exemplo, de imposto as pousadas da região serrana, que adotassem algum tipo de metodologia para se aprimorarem no atendimento do turismo. Se nós isentássemos, por exemplo, os supermercados da cidade e hortifrutis que comprassem, que adquirissem produção dos nossos pequenos agricultores, da agricultura familiar. São várias pautas que nós podemos tratar. Agora, não é possível que nós agora não também tratemos dos prazos. Os prazos foram colocados como empecilhos, que eu acho que foram colocados como empecilhos, é verdade, para rediscutir, para rever, mas não somos nós, legislativo, que vamos assumir essa responsabilidade de não aprovar esse projeto com a urgência, com a demanda e com todo o clamor necessário que se impôs à cidade. Então eu, presidente, queria me posicionar favorável ao projeto. Meu voto é o voto, como falei no início, que seria um voto na semana passada. Se viesse na semana passada, eu votaria com a mesma rapidez, com a mesma urgência, porque é, aí sim, algo que depende do meu voto. É algo que depende da minha posição aqui. Então, a minha posição é a favor das empresas, é a favor dos empregos, é a favor dos trabalhadores para que não saiam daqui, e é a favor do desenvolvimento da cidade. Só que a gente tem responsabilidade de entender qual é o projeto de cidade que a gente acredita. E por isso, isentando o imposto no momento de crise é fundamental. Agora, é fundamental que a gente rediscuta o modelo de cidade, porque só isso não resolve efetivamente. Resolve imediatamente, resolve com algum respiro,
mas não nos dá um outro modelo de cidade que precisa ser mais saudável, sustentável, que a cada crise nós não estejamos à derrocada, que a cada crise nós não estejamos à beira do precipício. Então eu espero, presidente, que essa posição aqui do Legislativo, e eu assumi o protagonismo numa posição de que nós tínhamos que discutir aqui, inclusive sobre as emendas, nós tínhamos que discutir uma posição de que não atrasassem os prazos para que nós votássemos ainda esse ano, para que não viesse para o ano que vem com as emendas para nós votarmos, enfim. Mas que a minha posição foi para que a gente chamasse atenção. É fundamental esse debate, é fundamental diminuir impostos, descontar impostos das grandes empresas que estão aqui, mas também é preciso entender que o grande momento de transição agora, tanto transição política quanto transição econômica, porque talvez essa crise a gente nunca mais volte a ter o barril do petróleo a 140 dólares. Talvez a gente nunca mais tenha um orçamento de 2 bilhões e 400 milhões, como foi em 2014, com a maior arrecadação de royalty e participação especial da história. Talvez nós não tenhamos tantos empregos como sempre tivemos aqui, mas talvez nós encontremos agora a oportunidade de rediscutir o eixo central de desenvolvimento da cidade, que precisa ser efetivamente sem as amarras que nos deixam o tempo inteiro sob o risco de uma derrocada da indústria do petróleo e a cidade se transformar em algo que nós não queremos. É a hora da gente superar, para concluir aqui, é a hora da gente superar de uma vez por todas a praga do motacoqueiro. E está em nossa responsabilidade. Não é à toa que nós estamos vivendo esse momento de transição. É porque a gente precisa discutir isso, é nossa responsabilidade. Então, presidente, meu voto favorável, com todas essas considerações, e espero que a sociedade entenda, que os responsáveis pelo poder público entendam, e que quem discute o desenvolvimento da cidade tenha a responsabilidade de discutir cidade, e não apenas uma nota só do desenvolvimento.